Você já se perguntou o que aconteceria se o Doma fosse enviado para a Vila dos Ferreiros? Ou se o pai de Tanjiro decidisse se juntar à corporação de caçadores de Onis? Bem, e o que aconteceria se o mais forte caçador de Onis, Yoriichi Tsugikuni, nascesse na era atual? Bem, depois de passar incontáveis horas relendo o mangá de Demon Slayer, eu descobri exatamente o que aconteceria. Então, como vocês sabem, o Doma queria se juntar a Hantengo e Gyoko no ataque à Vila dos Ferreiros, mas como Nakimi se recusou a teleportá-lo, ele acabou não indo. No entanto, e se ele realmente conseguisse persuadir o Muzan a deixá-lo ir, os caçadores teriam alguma chance de detê-lo? Bem, existem 3 maneiras possíveis da história prosseguir a partir daqui. A primeira é que o Doma seja enviado junto com Hantengo e Gyoko. Isso significaria que agora haverá 3 luas superiores na vila ao mesmo tempo. Na história original, os caçadores mal conseguiram derrotar 2 deles, e com o Doma lá, não haveria absolutamente nenhuma chance de sobrevivência para eles. Isso foi bem direto, eu sei, mas e se o Doma fosse enviado com apenas mais um lua superior? O resultado seria diferente? Bom, nesse cenário podemos assumir que Gyoko enfrentaria Multiro, como na história original, deixando o Doma para enfrentar Tanjiro, Nezuko e Genya. Você provavelmente está pensando que os 3 seriam mortos instantaneamente, não é verdade? Mas na verdade, não é o caso. Durante a batalha contra Shinobu, vimos que o Doma adora brincar com seus oponentes, prejudicando-os lentamente e os tratando como presas. Por causa disso, é muito improvável que ele dê o seu máximo e os mate imediatamente. Mas, por que isso é importante? Bem, se os caçadores conseguissem detê-lo por tempo suficiente, estarão em uma situação ainda melhor, porque a Mitsuri, o pilar do amor, se juntaria à batalha, e em vez de ficar bravo por outro caçador de Onis forte ter vindo lutar, o Doma ficaria encantado em vê-la uma pilar feminina e mal podia esperar para devorá-la. Com a chegada de Mitsuri, os caçadores certamente têm pelo menos alguma chance de vencer, certo? Na verdade, não! Eles perderiam muito rapidamente, e há uma explicação simples para isso. Você se lembra de como já foi difícil para os caçadores derrotarem o Hantengo na história original, né? Mesmo com a arma vermelha de Tanjiro e a marca do caçador de Onis de Mitsuri, eles mal conseguiram sobreviver. Embora nunca tenhamos visto a força total de Doma no mangá, está claro que ele é exponencialmente mais forte do que Hantengo, o Lua Superior 4, e portanto facilmente mataria todos os caçadores e destruiria toda a vila. Esses 2 cenários terminariam de uma forma muito ruim para os caçadores de Onis. Mas e se, em vez de ir com as outras luas superiores, Doma fosse para a vila sozinho? Os caçadores conseguiriam finalmente derrotá-lo? Bom, eu sugiro que você aperte o botão de inscrição para desejar-lhes muito boa sorte nessa batalha. Como Gyoko não está presente nessa versão, significaria que Multiro seria capaz de ajudá-los desta vez. E com a chegada de Mitsuri, haverá agora 2 Hashiras junto do grupo de Tanjiro lutando juntos contra o Lua Superior 2. Doma finalmente teria que levar a sério neste ponto e a batalha intensa finalmente começaria. Inicialmente, o poder e a velocidade de Doma surpreenderiam os caçadores, e ele conseguiria feri-los gravemente usando a sua arte demoníaca criocinética. Mas, no momento em que está prestes a matá-los, tanto Multiro quanto Mitsuri despertam suas marcas de caçador e começam a contra-atacar os seus ataques, surpreendendo o Lua Superior. A partir daqui, o Tanjiro também ativaria sua marca e, com a ajuda de Nezuko, tornaria sua arma brilhante e vermelha. Doma começaria a ser pressionado pelos caçadores, até sofrendo algumas lesões. Mas isso muda rapidamente quando ele ativa sua técnica mais poderosa, a Muryo Suiren Bosatsu. A enorme estátua de gelo aparece de repente e começa a atacar todos os caçadores, ferindo-os gravemente. Embora pareça que o Doma tenha vencido e que todos os caçadores vão morrer, o Oni cometeu um grande erro que permitirá que todos eles sobrevivam. Você consegue adivinhar qual é, né? Se você disse que o Doma brincou com seus oponentes por tempo suficiente no início e o sol agora está começando a nascer, você está absolutamente certo. Não importa o quão poderoso o Doma seja, ele não pode sobreviver à luz do sol. Então ele teria que recuar, deixando todos os caçadores exaustos no chão. Sério, eu estou feliz que o Muzan não deixou o Doma ir pra vila. Os caçadores de Onis não teriam chance alguma. E já que estamos falando dos Luas Superiores, se liga nesses action figures lindíssimos. Os detalhes são impressionantes. Você pode colocar em qualquer lugar que vai ser o grande destaque
do ambiente. Tem todos os seus looks favoritos de Demon Slayer, desde o Akaza, a Daki, que por sinal tá lindíssima como sempre. Se você quer garantir o seu, clica no link da descrição e usa o cupom Otaku Prime na sua primeira compra para já garantir os seus 10% de desconto. E um verdadeiro fã de anime definitivamente não perderia essa oferta. Então clica agora mesmo na descrição. Antes de explicarmos o que aconteceria se Yorite nascesse na era atual, vamos primeiro explicar o que aconteceria se o pai de Tanjiro decidisse se tornar um caçador de Onis. Embora não tenhamos visto muito dele ao longo do anime, é muito óbvio que o cara tinha um potencial incrível. Não apenas ele conhecia a dança Hinokami Kagura, mas também tinha a marca do caçador de Onis e até mesmo a habilidade do estado altruísta, algo que o Tanjiro só desbloqueou durante o último arco. Então me faz questionar o seguinte: e se um cara assim não estivesse doente e decidisse se juntar à corporação dos caçadores de Onis, o que mudaria nessa versão da história? Ele seria tão poderoso para derrotar o poderosíssimo Muzan? Primeiro de tudo, se Tanjiro decidisse se tornar um caçador, provavelmente o faria em seus 20 anos, já que é quando a sua força física está no auge. Isso significa que Tanjiro e Nezuko ainda seriam muito jovens quando ele partisse e não poderiam ir com ele. Não está claro quanto Tanjiro sabia sobre a corporação de caçadores de Onis, mas é certo que ele pelo menos sabia de sua existência, então ele provavelmente participaria da seleção final para se tornar um membro. Usando a Hinokami Kagura, ele facilmente mataria cada demônio da montanha, surpreendendo a todos. Kagaya logo ficaria sabendo sobre um caçador de Onis forte usando a respiração do sol e o convidaria para a mansão Borboreta. Como esse cenário ocorre cerca de 5 anos antes da história original, significa que a formação dos Hashiras seria completamente diferente dessa vez, com a maioria dos Hashiras originais ainda sendo caçadores de Onis. Isso é realmente interessante, porque significa que podemos ver alguns dos antigos Hashiras, como Senjuro e Kanae, talvez até Urokodaki. E com apenas alguns meses de treinamento da corporação, Tanjiro se tornaria o guerreiro mais forte de sua geração e se juntaria aos pilares como Hashira do Sol. Outra coisa importante lembrar aqui é que Tanjiro nasceu com a marca do caçador de Onis, assim como Yorite e Tanjiro, e portanto ele provavelmente despertaria todas as lendárias habilidades de um caçador de Onis, incluindo a arma vermelha brilhante e o mundo transparente. Devido à sua natureza gentil, Tanjiro se ofereceria para ensinar suas novas habilidades aos caçadores, tornando a corporação de caçadores de Onis dezenas de vezes mais forte do que na história original. Com sua ajuda, a corporação também seria poderosa o suficiente para lutar contra luas superiores, algo que eles só podiam sonhar antes. Pouco tempo depois, a notícia do misterioso usuário da respiração do sol chegaria a Muzan e ele ficaria absolutamente aterrorizado. Quero dizer, olhe para Tanjiro e Yorite, estão lado a lado, mesmos brincos, mesmo estilo de respiração, mesmo cabelo, eles se parecem muito, assim como no mangá. O Muzan não se atreveria a ir atrás de Tanjiro pessoalmente e enviaria os seus subordinados para eliminá-lo. Mas sejamos realistas, se Tanjiro e os Hashiras originais conseguiram derrotar a maioria das luas superiores, Tanjiro e esses novos pilares superpoderosos definitivamente seriam capazes de lidar com qualquer coisa que o Muzan jogasse contra eles. Embora tudo pareça estar indo muito bem, há um grande problema com esse desenvolvimento. Você se lembra de como os pilares se encontraram com o Muzan na história original? Isso mesmo, eles não o encontraram. O Muzan veio até eles. Muzan realmente os encontrou para comer a Nezuko e ganhar imunidade à luz do sol. No entanto, como a Nezuko não é um Oni dessa vez, Muzan não tem motivos para se revelar, até porque ele só foi atrás da Nezuko quando descobriu que ela conseguiu sobreviver à luz do sol. Você pode pensar que Tanjiro e os outros pilares podem simplesmente sair e procurá-lo, né? Mas está esquecendo de algo: o Castelo Infinito. Isso mesmo, com a ajuda da Nakimi, o Muzan pode simplesmente ficar lá o tempo que ele quiser e ninguém nunca o encontrará. Isso significa, em última análise, que Tanjiro e os outros Hashiras eventualmente envelhecerão ou morrerão em uma batalha sem nunca terem visto o Rei Demônio, já que Muzan permaneceu escondido por anos. Isso também significa que ele não seria capaz de atacar a família Kamado, levando Nezuko e Tanjiro a nunca se tornarem membros da corporação de caçadores de Onis. Eventualmente, depois que os anos se passaram, com Tanjiro e seu pai, Tanjiro fora do cenário, o Rei Demônio começa a crescer em poder novamente.
novamente. E embora os novos pilares sejam definitivamente mais fortes, simplesmente não há como derrotar Muzan sem a ajuda de um usuário da respiração do sol. Acho que esse cenário foi muito pior do que eu imaginava. Mas você já se perguntou o que aconteceria se o God Orochi nascesse na era de Tanjiro? Antes de eu te contar, se inscreva no canal apertando o botão vermelhinho aí embaixo e entre para a corporação dos caçadores de otakus sem cultura. Sem falar que só os verdadeiros fãs de Demon Slayer vão curtir o vídeo. Agora, com os dois usuários da respiração do sol lutando lado a lado, Orochi finalmente conseguiria derrotar Muzan nessa linha do tempo? Bem, eu acho que eu vou ter que acabar com todas as suas esperanças agora. Tanjiro e Orochi infelizmente não lutariam juntos, nem mesmo se encontrariam, já que Orochi agora vive na linha do tempo atual, significa que ele nunca mostrou a dança da Hinokami Kagura aos antepassados de Tanjiro, o que faria com que o Tanjiro fosse apenas um menino normal, sem nenhum poder. Ele nem teria a marca do caçador de Onis. Ok, isso é lamentável, mas vamos voltar para o Orochi. O que ele faria nessa versão da história? Na história original, os gêmeos eram considerados seres de azar e, portanto, Orochi e seu irmão eram tratados de forma muito diferentes, o que levou Michikatsu a sentir inveja e ciúmes de Orochi. No entanto, na linha do tempo atual, ninguém mais acredita nesse tipo de baboseira, o que significa que ambos os gêmeos seriam criados da mesma forma e treinados juntos para se tornarem espadachins. Outra mudança importante nesse cenário é que a corporação dos caçadores de Onis seriam muito, mas muito fracos do que na história original, já que Orochi nunca lhes ensinou nenhum estilo de respiração. Isso basicamente significa que os pilares seriam compostos por samurais comuns e eles teriam dificuldades em derrotar até mesmo os Onis de baixo escalão. Por causa disso, Muzan e seu exército de Onis poderiam vagar livremente durante a noite, sabendo que não há ninguém forte o suficiente para enfrentá-lo. Orochi e Michikatsu eventualmente cresceriam e se tornariam muito fortes, mas o mais importante, devido à sua criação normal, não haveria ódio entre eles. É muito provável que alguns dos caçadores tentassem recrutar os gêmeos por causa de suas habilidades fenomenais com a espada, e considerando a vontade de Orochi em ajudar os outros, ele aceitaria. A partir daí, a Era de Ouro dos Caçadores começaria, e Orochi desenvolveria o primeiro estilo de respiração, a respiração do sol, como na história original. Orochi ensinaria aos outros como usar esse poder misterioso, eventualmente criando 6 estilos principais de respiração. É óbvio que ele se tornaria facilmente o Hashira do Sol, e todos na corporação o admirariam, vendo-o como seu líder. Os caçadores de Onis agora seriam mais fortes do que nunca, e pela primeira vez em muitos anos, seriam capazes de lutar contra os Onis. Agora, no cenário anterior, falamos sobre como Muzan se esconde sempre que se sente ameaçado. No entanto, dessa vez, isso na verdade não acontecerá. Perceba, nessa linha do tempo, o Muzan nunca perdeu um duelo contra Orochi, o que significa que ele ainda acredita ser o mais forte do mundo, e portanto não há motivos para se esconder. No mangá, podemos ver que Muzan sabia sobre os usuários de respiração, mas mesmo assim, ele não se importava e dizia não estar interessado neles. Então, podemos assumir que ele agiria da mesma forma dessa vez. Alguns anos depois de Orochi se juntar à corporação, ele e o seu irmão patrulhariam uma vila próxima durante a noite, quando, do nada, sentem uma presença aterrorizante aparecer bem na frente deles. Eles nunca tinham sentido uma aura tão poderosa antes, e quando olham para cima, veem o Rei Demônio, Muzan, diante deles. E como na história original, o Muzan não perderia tempo, já logo com seu braço transformado, atacaria ambos os caçadores. Embora Orochi conseguisse desviar, o seu irmão seria atingido e jogado no chão. Orochi rapidamente perceberia contra quem estaria lutando, e em um segundo, aperfeiçoaria o seu estilo de respiração e cortaria todos os pontos fracos de Muzan simultaneamente. Muzan, gravemente ferido e em total incredulidade, entraria em pânico e dividiria o seu corpo em 1800 pedaços diferentes só para escapar. Num piscar de olhos, Orochi conseguiria cortar 1500 pedaços. E justamente quando parecia que Muzan conseguiria fugir, Michikatsu avançaria com seu irmão e, usando a sua respiração da lua, conseguiria cortar os 300 pedaços restantes. Com isso, Muzan, o dito Rei dos Demônios, que aterrorizou o Japão por mais de um milênio, finalmente seria derrotado para sempre pelo poder combinado de dois irmãos.
Não se esqueça de clicar no link que está na descrição para garantir o seu action figure que você definitivamente não vai querer perder. Clica aqui também nesse vídeo para você saber o que aconteceria se o Tanjiro desbloqueasse a marca do caçador logo no primeiro episódio do anime. Eu te vejo lá!